Bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Hoje eu vou contar para vocês o que deu ruim, o que deu errado na montagem da Bannerjet nos Estados Unidos. Assistam aí. Pessoal, o que nos levou a montar a empresa nos Estados Unidos? Eu fui contatado por um americano que comprou uma Bannerjet através da Amazon, diretamente da China, com a nossa cara, o nosso logo e tudo mais. Foi uma falsificação. Enfim, através desse problema eu criei uma oportunidade. Falei para ele qual o seu problema. O problema dele estava na instalação, no treinamento, que eles compram, não tem mão de obra nenhuma. E aí eu combinei com ele de ir até lá. Isso era no sul do Alabama, no sul dos Estados Unidos também ali. E aí eu fui até lá sem ganhar nada, somente para poder trocar experiência, aprender, ver que jeito que é uma loja de comunicação visual pequena do interior dos Estados Unidos. Instalei essa máquina lá, eu criei para ele um desenho do carro dele, envelopei, está aqui o vídeo para vocês verem algumas coisas dessa época. E aí surgiu essa oportunidade, eu vi ali um espaço de mercado que eu poderia atingir. Nesse momento a Bannerjet estava crescendo, estava tudo indo muito bem, mas aquela história do empreendedor não aguenta ver uma oportunidade, fui lá e comecei a ver que jeito que eu ia fazer isso. A princípio, eu comecei um negócio nos Estados Unidos fazendo uma pesquisa, fui até lá, vi como é que seria para importar, vi as leis, que jeito que eu abriria empresa, e aí em seguida eu pensei em alguém para me ajudar nesse começo. Claramente que eu busquei um brasileiro, uma pessoa que eu conheço já há muito tempo, da cidade de onde eu nasci. Não vou comentar sobre ele, porque é processo que não acaba mais para tudo quanto é lado. Enfim, me ajudou bastante no começo, fizemos uma sociedade, né, ali de começar esse negócio junto, no Texas, em Dallas, né, na parte mais do meio ali dos Estados Unidos. Bom, após pesquisar a burocracia, eu descobri que era muito simples fazer uma importação nos Estados Unidos. Começou minha primeira surpresa por ali. Fui direto na pessoa lá conversar sobre importação, no broker, né? E aí já começou assim, o clima diferente. Aqui no Brasil, quando você fala com alguém sobre importação, parece às vezes que você está tentando trazer cocaína, alguma coisa assim, porque é um negócio meio macabro. Parece difícil demais, cria-se muita coisa em volta disso. E lá é uma coisa totalmente simples, qualquer cidadão em qualquer circunstância consegue fazer sua importação. Enfim, fiquei um pouco abismado com essa facilidade, não tinha imposto para as máquinas, porque não tinha imposto em cascata. Se a máquina produzia bens de consumo, o bem vai ter imposto. E o gerador desse bem não pode ter, porque não pode ter escada ali, né? Isso me surpreendeu, achei fantástico. Depois, na hora das tintas, ela me chamou lá, falou, ó, Maida, tem um probleminha aqui, você vai ter imposto nas tintas e tal. Eu falei, nossa senhora, agora eu não consigo trazer, né? País de primeiro mundo e tal. Nada disso. Paguei 3%. Hoje aqui a gente paga 67%, mais ou menos, entre o que compra lá e o que chega aqui. Bom, movendo adiante, eu tive essas máquinas num prazo muito curto em relação ao Brasil. Eles têm navios rápidos que a gente não tem para o nosso trecho, porque o fluxo aqui é menor, chegou com 25, 26 dias. A única dificuldade que eu encontrei foi de fazer um laudo antiterrorismo que precisava para poder fazer essa importação nos Estados Unidos. Consegui fazer isso, foi $1.600 na época, feito. Quando a mercadoria embarcou, ela já estava liberada na alfândega americana. Então, quando ela chegou no porto de Los Angeles, a distância é muito grande até Dallas, no Texas, ela foi transportada de trem e num pulo, num susto, essa mercadoria já estava lá. Não deu tempo nem de eu contratar uma empilhadeira para poder colocar essas máquinas nesse local que a gente tinha alugado. Até então, pessoal, eu estava dormindo e fiquei até o final dentro desse barracão, num colchão de ar, porque afinal de contas era muito dinheiro, né? Sempre qualquer coisa em dólar que você converte, quando você multiplica, dá um dinheirão danado, né? Era $2.500 por mês esse prédio que vocês estão vendo aqui. Bom, descarreguei, trouxe lá, aluguei a empilhadeira. Para minha surpresa, eles não têm ninguém que pilota a empilhadeira. Você aluga a empilhadeira e você se vira. Já foi a primeira apanhado aí, né? Beleza, começamos ali o negócio, eu já tinha alguns clientes em vista, tinha um amigo americano, mais um outro interessado, pedi para que eles começassem a indicar a gente, e eu comecei ali a fazer um trabalhinho pequeniníssimo de formiga, mandar e-mail, mandar folder, igual fiz no Brasil, foi a mesma repetição, mas sozinho, totalmente sozinho. Bom, e daí em diante começou a pintar alguns frutos e nesse meio tempo eu fiz uns banners para poder ganhar algum dinheiro. Vocês podem ver aqui alguma postagem que eu fiz sobre isso.
envelopei food truck, fiz algumas coisas para ir pagando algumas contas e me movimentar, porque é um tédio ficar parado. E aí a empresa aqui no Brasil se dando super bem, crescendo e tudo mais. Bom, a primeira grande oportunidade que eu tive foi também no sul dos Estados Unidos, no Alabama. Eu vendi uma máquina para uma empresa que é como que chama? Que é uma empresa que é a UPS, que ela é concorrente da FedEx, como se fosse um correio americano lá, né? E nessa época eles estavam exigindo que essas empresas tivessem máquinas de impressão dentro de suas lojas. Então nessa oportunidade eu fui, instalei, dei treinamento. Embaixo vai ter o link desse vídeo inteiro, talvez eu poste alguns pedacinhos aqui para vocês verem. E aí foi bastante empolgante, foi um contato direto ali com o americano, foi muito legal para o meu inglês e tudo. E aprendi uma coisa nessa instalação muito legal. Essa cliente, ela olhou para mim e falou: Marden, você tem ideia qual é o impacto que você já causou no Brasil com o teu trabalho, qual é o impacto que você vai causar aqui? É algo que a gente não costuma mencionar nem pensar aqui no Brasil, né? Qual o impacto que o nosso trabalho traz para a sociedade, para as outras pessoas? A partir dali, aquilo ficou fixado para mim de entender que tem um propósito, além de ganhar um dinheiro, e você consegue fazer um bem, né? Deixar um legado. Então, uma coisa da cultura americana que eu queria passar para vocês. Bom, enfim, voltamos, vendi mais máquina, instalei ali ao redor do Texas para um cara do Peru, me tornei bastante amigo dele. E aí teve mais uma ou duas que a gente instalou, outro era um policial também americano. Então algumas coisas eu gravei, vou deixar vários links aqui para vocês. Bom, o que deu de ruim? Após eu ficar 4 meses nos Estados Unidos, nesse trabalho de formiguinha, né, no verdadeiro passo a passo, eu voltei para comemorar meu aniversário. Eu era casado nessa época e aí estava ali plantando algo para que depois gerasse algum fruto diferente do Brasil, ou sei lá, eu pudesse escalar esse negócio também lá, porque aqui também já estava indo muito bem. Voltei, fiquei aqui uma semana e regressei para os Estados Unidos para continuar esse trabalho de formiguinha. A empresa toda delegada, correndo bem, crescendo bastante nesses meses que eu fiquei fora, mas eu encontrei um grande problema. Deu ruim. Qual o problema? Fui parado na alfândega, o que é uma coisa comum para vocês também entenderem. Segundo, né, os fiscais lá que me entrevistaram, o policial da aduana me explicou. Quando você fica um tempo nos Estados Unidos grande e um tempo menor fora, e você volta novamente para os Estados Unidos, é quase que automático o sistema pedir para entrevistar essa pessoa. Uma vez que ele não é residente, ele tem só o visto de turismo e visto de negócios, o que ele está fazendo lá se ele mora mais tempo lá do que fora, né? Então foi essa a minha entrevista. E aí eles me perguntaram durante várias vezes quanto você está ganhando dinheiro aqui, quanto dinheiro você está fazendo, como você está sobrevivendo. E aí eu provei que eu não precisava daquele rendimento, que estava tudo certo em nome de americano, tudo certo, eu não usufruí de fato daquilo. Eles me perguntaram se eu coloquei a mão na instalação, porque tem o ato de trabalhar lá e colocar a mão e algo, porque o visto de negócio te permite dar palestra, alguns treinamentos e tudo. E aí eu fiquei pelo menos umas 2 horas com uma repetição muito grande das perguntas. Primeiro foi tudo em inglês, no finalzinho em espanhol. Eles tomaram meu celular, viram as conversas, ligaram para as pessoas americanas lá que estavam no meu celular que eu estava falando nesse momento, para confirmar se eu estava falando a verdade. Nesse momento, pessoas sendo deportadas, né, para o Paraguai, Brasil, não sei o que, eu continuei ali, sem nenhuma pretensão de fazer nada ilegal. Então não tinha medo, né? Não tremi nada, respondi precisamente tudo que foi perguntado. Depois eles pegaram meu celular, que não é legal fazer, mas existe uma lei lá por conta do terrorismo que vai permitir, então é uma coisa que fica sob entendimento, a gente sempre vai perder se caso eu viesse a processar eles, e não era nem de longe meu pensamento. Enfim, eles me chamaram novamente e falaram: a gente tem todos os motivos para acreditar em você, você não mentiu para os policiais aqui dos Estados Unidos, nós vamos permitir que você entre, não vai acontecer nada com o teu visto, mas a tua estadia vai ser mais curta dessa vez, para só dar o tempo de você legalizar. Procure um advogado e a gente, cidadão desse jeito que a gente precisa no nosso país. Maravilha. 3 dias depois, agendei com um advogado americano, paguei para ficar com ele 1 hora, né, que eles cobram por hora, e eu acabei ficando 2h30, ficou o mesmo preço, o cara foi muito cordial, o assunto estava gostoso, né? E aí ele me deu algumas opções, eu não lembro agora se 2, 3 ou 4, eu vou falando aqui, a gente chega na contagem. Primeira opção e mais fácil, casar com uma cidadã americana, para que eu conseguisse esse visto, esse green card, para eu poder empreender e ficar indo e voltando dos Estados Unidos. Segunda opção, aliás, para conseguir o green card, pessoal, eram uns 5 anos que eu tinha que ficar lá.
segundo o advogado a esse parecer, tá? O outro seria um visto por habilidade extrema. Ele falou para mim que estava muito difícil de se conseguir. Precisa ser de verdade, ser algo muito raro, ter várias provas e tudo, isso levaria um bom tempo, né? E uma outra seria investir $1 milhão e ficar morando ali e tal por um tempo e ter um risco também de você não conseguir. O que de fato aconteceu nesse caso, depois que eu fui no advogado, é todas as opções que ele me deu, eu teria que morar nos Estados Unidos e só vir de vez em quando para o Brasil. Então, era uma coisa que era impossível na minha cabeça de ser feita. Eu não queria morar nos Estados Unidos, eu queria investir nos Estados Unidos com sócios lá. E aí, o que acabou por terra no final? Que eu voltei, não consegui fazer isso, porque não era o que eu queria fazer, não queria morar lá. Minha empresa estava bombando aqui, estava em fase de crescimento, assim como ainda está, né? E era importante para mim, eu queria alguma coisa que me desse permissão para fazer as duas coisas. Não existe. Se existe, você comenta aqui e me fala, porque o advogado mesmo de imigração me falou essa situação. Aí o que eu fiz? No momento ali, mais de calor, com alguns problemas com esse sócio, separei, peguei minhas mercadorias e mandei para o Alabama. Lembra que a gente estava no Texas, mandei para esse meu cliente americano. Ficamos muito próximos, conversamos bastante, fez vídeo falando que eu salvei a vida dele, que ele estava quebrado, comprou a máquina, não conseguia instalar, eu ensinei ele tudo, ensinei Corel, porque lá eles nem isso sabem, vivem muito de template, tudo pronto. E o cara que é um bom arte finalista ou um bom aplicador de carro é considerado artista, né? O cara é, nossa, escasso pra caramba, cobra quanto quer, então eles partem mais para essas coisas prontas, né? O mercado americano, para vocês saberem, é um mercado completamente à parte do resto do mundo. Ele não funciona da mesma maneira. Escassez de mão de obra lá é muito grande, então eles trabalham com coisas mais pré-prontas, é difícil fugir muito à regra de um monte de coisa. Em construção civil, em tudo que você pensar, existem alguns processos, algumas coisas mais limitantes. Tá? Bom, seguindo adiante, vendemos mais algumas máquinas, eu e ele, aí já foi para a Flórida, ele que instalou a máquina, eu já estava de volta no Brasil, e aí a gente foi conversando, tentando fazer com que isso escalasse por lá, e eles sempre reclamando uma coisa ou da outra. Nesse momento, o pessoal da UPS chamou para ir a uma feira onde eles iam expor todos os fornecedores. Era uma chance de escalar um negócio a nível nacional nos Estados Unidos. Eu perdi a chance. Eu estava aqui, não tinha esse visto, e essa pessoa que estava me ajudando lá, esse americano, não tinha perfil. É o verdadeiro redneck que eles falam, né? Caipirão de tudo, muito brutão, é um cara que não seria um empresário de fato. E aí, no final das contas, eu pedi o dinheiro para ele dessas outras vendas que aconteceu, ele recebeu e até hoje não me pagou nada. Ele ainda tem um saldo comigo em torno de 25 para 30 mil dólares que ele tem que me pagar. Não vai pagar, desapareceu, sumiu. Nossos amigos em comum falou que ele nem consegue conversar com esse cara mais. Ele mudou de ramo e tudo. No final das contas, perdi o dinheiro, a experiência foi legal. Eu não digo que eu só perdi dinheiro porque eu dei uma empatada pela parte que a gente vendeu, mas eu perdi tempo, mas eu ganhei demais experiência, aprendi muita coisa, né? Instalando pista de dança, fazendo esses carros, entendendo como funciona o negócio, como funciona viver num outro país, quais são as coisas, os fatores que fazem de fato você ficar ou não. É esse ponto que eu quero chegar nesse vídeo para dar uma conclusão para vocês que de fato vai ajudar vocês a pensarem diferente daqui para frente. Segue agora o que eu vou falar. Quais as conclusões e o aprendizado de tudo isso? Vou falar uma parte, depois a parte pessoal. Primeira parte, é fácil empreender nos Estados Unidos? É fácil. Você abrir uma empresa é fácil, uma LLC que eles falam, né? É fácil você arrumar um contador, embora eles exijam que você tenha um software lá para você passar isso mais esmiuçado para ele poder resolver. Que mais? Para você fazer algumas coisas externas, os Estados Unidos parece que é um negócio assim de outro mundo, tudo é fácil, não é. Você precisa de permissão para tudo. Vai aplicar um adesivo externo, permissão. Vai fazer uma fachada, permissão da prefeitura. Vai fazer uma mini reforma no piso, permissão. O cara que coloca o ar-condicionado tem que ter permissão específica. O cara que vai fazer a parte elétrica, eu lembro que ele foi fazer uma parte, ele não tinha permissão para avançar, teve que procurar outro eletricista para poder mexer no nosso quadro de energia. Permissão. Quase tudo que eu falei aqui no Brasil não precisa de nenhuma dessas licenças. Então tem essas facilidades no Brasil e um pouquinho mais difícil de abrir uma empresa, agora está mais fácil um pouquinho no Brasil. Lucratividade alta. Lucratividade é alta em cima de trabalhos que têm serviço, porque o resto tudo tem muita concorrência, é um país muito desenvolvido, o dinheiro é grande ali, né? E o dinheiro é velho, né? Já tem muitos anos que eles são ricos. Então você tem que ter algo super inovador,
trabalhar com serviço, quando eu fiz pista de dança, envelopamento, essas coisas, o valor é muito alto que você tem de lucratividade. Mas você vai viver lá. Quando você vive lá, você está fadado a pagar a mesma coisa para as pessoas que você vai precisar. Ah, o ar-condicionado eu mexo. Se a prefeitura pegar a multa que vai te dar é um absurdo. Tudo tem que ter permissão. Então você acaba que, por final das contas, gastando um monte também. Então teu custo de vida é alto, você ganha mais. Aí qual o peso de tudo isso? Onde eu ganho mais, Marden? Eu não sei te falar exatamente. Eu acho que você ganha mais onde você se aplica 100% de todo o tempo. Acredito que nos Estados Unidos o dinheiro é muito mais forte. Você tem um poder de compra incomparável com o Brasil. Às vezes você envelopa um food truck igual esse, acho que eu cobrei $2.500, tem o preço no vídeo aqui. O que te sobra, você já compra lá um iPhone, às vezes até um computador. Aqui você precisa camelar um tempão, né? Às vezes você demora 10 meses para comprar o que a pessoa compra num mês, ou às vezes mais que isso. Então existem esses fatores que também tem a mão pesada do governo aqui no Brasil, os impostos são muito caros. Bom, uma outra coisa que é fator decisivo e importante para você pensar. O que é mais importante para você? Dinheiro, ter um Camaro, um carro, ou viver perto da sua família? Ou comer as coisas que você gosta? Tem que entender certinho o que você precisa. Se legalizar tem um custo, esse custo é muito alto, que é esse que eu passei para vocês, que tudo que acontece, tem que morar lá, etc, etc e tal, e é um investimento muito grande, tem alguns riscos no meio do caminho. Mas, se você for de maneira ilegal, eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque você vai ter uma vida de merdas, vai ser sempre um ilegal, sempre vai estar na rebarba de alguém, sempre vai estar precisando de favores e você nunca vai explodir. E quando você explodir, você tem o risco de perder tudo porque você está ali ilegalmente. Então, pessoal, existe esse peso por trás dessa história de morar fora. Então, no meu caso, o que eu sentia? Eu estava com o carro lá, extremamente sozinho. Eu tinha um cara que eu conversava no Subway, que era o cara que lá eles vendem sopa. De sexta eu ficava lá. Tinha um pessoal que eu conhecia de uma churrascaria que eu ia lá comer de sábado, que eu ficava louco por conta da comida. A comida é péssima nos Estados Unidos. Se é um pouquinho melhor, é muito cara. Então no dia a dia, correria é açúcar pra caramba, coisa processada pra caramba. Eu me importo muito com alimentação, me importo muito com saúde. Então tudo isso envolve esse pacote inteiro. Tem que entender o que você pensa, o que você quer como ideal para a tua vida. Se para você ficar perto da tua família, ter teu cachorrinho, ter isso, ter aquilo, é mais importante do que às vezes você ter um Camaro com dinheiro que você vai ganhar e tal, aí você faz a sua escolha. Então tem perfis diferentes, não indico ninguém fazer negócio com um brasileiro que está lá, a não ser que você conheça demais, porque vira um ninho de rato, todo mundo desesperado por dinheiro, porque as contas chegam lá. Se tem algo que acontece nos Estados Unidos com frequência, terremoto, chuva, o que tiver, vai acontecer com frequência e as contas chegando na tua casa. Isso eu aprendi com um amigo americano. Tá, pessoal? Então foi isso que aconteceu. Não foi de todo ruim, não foi de todo bom. Tive um grande aprendizado. Pretendo investir lá novamente? Sim. Com uma outra forma, talvez vendendo pela Amazon as nossas linhas de plotter de recorte e algumas coisas nesse sentido. Tudo com muita calma, tranquilidade, desde que não seja nada ilegal para que a gente tenha a paz de conviver e ter esse negócio de ir e voltar quando quiser, que não é tão simples, pelo menos eu não conheço ninguém que faça isso, exceto as pessoas que tiraram o Green Card da maneira que eu falei para vocês anteriormente. Tá? Então espero que isso passe para vocês uma noção de que a grama do vizinho não é mais verde do que a nossa. Depende de muitos fatores. Nós não nascemos lá, nós nascemos aqui. Então nós temos todas essas outras barreiras. Você precisa ter uma energia, uma força muito extrema. Se eu não tivesse empresa aqui, se eu não tivesse, na época eu tinha 20 funcionários, se eu não tivesse as coisas indo bem, não tivesse casado e tudo mais, talvez eu estaria hiper bem sucedido. Porque eu comecei a me envolver em vários setores ali, né? Fazendo pista de dança, fazendo os carros envelopados, vendendo máquina. De repente, do nada, eu poderia estar muito rico lá. Problema, morar lá, sem pai, sem mãe, sem família, sem nada do que eu estou mais acostumado por aqui. Mas essa é a minha visão, tem outras visões, tem mundos diferentes dentro da cabeça de cada um. De repente a gente pode ver outros lá muito mais satisfatórios que essa experiência que eu tive. Continuo gostando muito dos Estados Unidos, mesmo tendo viajado o mundo inteiro, um dos países que eu mais gosto ainda, embora agora está muito cheio de crime, o custo passou dos limites de alto. Eu acho que esse aluguel de onde eu morava, de $2.500, eu acredito que não deva estar menos que uns 5, 7 mil dólares. É muito caro para 230, 240 metros quadrados, tá? Então é isso, esse foi o recado, agora ficou bem claro, todo mundo entende. Tem algumas coisinhas ali que eu não falei,
mas de modo geral agora ficou bem claro. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa e muito obrigado por assistirem mais um vídeo aqui da Bannerjet.